Hoje nós vamos seguir lendo Romanos, no capítulo 15, do versículo 22 até o final. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Você está sem fone, Jane. Fiz um contexto do capítulo 15 para a gente chegar ali no verso 23, que eu vi algumas anotações que eu achei interessante compartilhar com vocês. Então, no início do capítulo 15, tratava sobre relacionamentos dentro da igreja, a tensão entre os cristãos, né? Os crentes. Aqueles cristãos fortes e os cristãos fracos, né? Os que estavam presos a legalismo e aqueles que não estavam presos a legalismos, né? Vimos também sobre o amor como vetor para o comportamento cristão. Por exemplo, deixar de comer alguma coisa que pudesse escandalizar o irmão, né? Um exemplo bom de amor, né? O verso 13 fala sobre a vida abundante, né? Como a gente pode estar obtendo, crendo em Deus, como a gente pode possuir, sendo rico em esperança, e como a gente pode viver no poder do Espírito Santo. Aí eu achei uma anotação do pastor Shed, que eu vou ler, é assim. Do versículo 14 em diante, é o início do epílogo da carta aos Romanos. Paulo escreve essa carta não pela falta de conhecimento ou desenvolvimento espiritual daquela igreja, mas no seu desejo de, como apóstolo dos gentios, de relembrar-lhes as doutrinas básicas, anunciando-lhes o grande desenvolvimento na parte do leste do império, e prepara seu caminho para a Espanha, né? Então, eu achei interessante que lá no verso 14 começa o fim da carta de Romanos, né? A gente estava falando sobre o capítulo 14 e até o verso 13, porque era uma continuação na, na Bíblia, só foi separada por capítulo, que nem devia, né? Porque é uma continuação, né? Então, eu achei interessante essa nota do pastor Shed. No verso 16, destaca Paulo como ministro de Cristo para anunciar o Evangelho.
Paulo pregava, ele não era pastor, ele não tinha o perfil de pastor, ele tinha o perfil de plantar igrejas, né? E deixava alguém responsável por continuar o trabalho, né? Paulo se gloria em Cristo, no verso 17 a 19, e não fala dele, e sim sempre de Cristo. Lá em Atos 14, 27, tem um versículo que confirma isso, né? Chegando ali em Antioquia, reuniram-se à igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abria a porta da fé aos gentios, né? Então, Paulo sempre relata mesmo pela importância dele na história da igreja, ele relata sempre a glória em Cristo e não nele, né? Aí a gente vai começar a entrar no nosso texto, né? Do verso 22 até o 24, Paulo era um viajante intercontinental. Quando esgotou todos os lugares, planejou ir a Roma a caminho da Espanha, que na época a Espanha era o limite do Ocidente para eles. Então ali eram os confins da terra do momento ali, da região, né? Então a gente é um texto rico que traz muita informação para a gente, esse texto do 23 até o 33, né? E informações que mexem com a gente também. A gente vai falar isso ali na frente. No verso 24, e diz: Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Aqui, Paulo faz plano, né? E os planos dele eh, fica nas mãos do Senhor por conta da, não é obediência a palavra, mas assim, da entrega de vida dele nas mãos do Senhor, né? Ele faz os planos, como nós também fazemos muitos planos. A Edith mencionou um livro agora há pouco, O Sonho de. Como é, Edith? O Deus que destrói sonhos. O Deus que destrói sonhos, né? Parece um título meio apavorante assim, mas pelo jeito não é. Vamos procurar ler esse livro, né? Então a gente faz sonhos e fica na mão do Senhor a questão de conduzir no tempo dele, no momento dele, que não, nem sempre é o nosso, né? A resposta vem sempre do Senhor. Paulo vai até Roma. Ele chega a Roma, mas não do jeito que ele estava imaginando. Ele chega a Roma preso, né? Então, o que ele planejou, Deus foi cumprindo, mas da forma dele, né? Da forma que Deus aprove ser melhor. E o mais legal disso tudo é que Paulo nunca reclamou, ele sempre aceitou e sempre fez do limão uma bela de uma limonada, né? Isso a gente vê mais para frente ali, quando ele estava preso em Roma, né? Aí, voltando um pouquinho para Atos, em Atos 21, 11, o profeta Ágapo disse que Paulo seria preso em Jerusalém. Aí, no verso 33 do capítulo 21, Paulo é preso, né? E no 37 do capítulo 21 também, Paulo pergunta ao comandante: Posso dizer alguma coisa? A resposta foi o testemunho dele. Aí, se vocês quiserem ler, do 22, do 1 até o 21, que aí ele fala para mais ou menos 16 mil soldados, né? O testemunho dele. Então, de cara, Deus já transformou a prisão de Paulo num belo de um trabalho evangelístico que ele iria fazer dali para frente, né? Podem falar, meninas, se quiserem me complementar, eu aceito. Tão bom seu Paulo, quando relato, continua aí. porque na minha cabeça eu senti um pouco de dificuldade de preparar esse estudo, e na minha cabeça, quando eu peguei a engrenagem, foi como uma historinha, né? Então aí eu fui fazendo as anotações como se fosse uma história, né? Aí eu tô contando a história para vocês, né? Mas me interrompam, por favor. É, Paulo escreve lá em Filipenses 1, 12, 13.
Assim, quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente que toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E aos irmãos, na sua maioria, motivados pelo Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Eu achei bem complementando essa parte da prisão de Paulo, que ele teve assim o, o insight de transformar tudo aquilo. Já que eu estou preso, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever, né? E aí ele escreveu várias cartas preso, e os irmãos, por causa da prisão dele, tiveram mais ainda afinco para poder pregar o evangelho e anunciar o amor de Deus, né? Eu achei isso muito interessante. E como nós podemos trazer isso para a gente hoje, né? Muitas vezes a gente passa por tribulação e a gente, na nossa grande tendência é reclamar, né? E às vezes a gente não vê o que a gente passa, amanhã pode ser algo para ajudar alguém, né? Nem que seja uma pessoa. Você possa sentar e compartilhar o que você passou para uma pessoa. Mas assim, Deus transforma o mal em bem, né? Ele transforma as nossas experiências ruins em bem lá na frente, né? Para alguma outra pessoa, né? Nós já vivemos algumas situações bem complicadas, a Edith, e com Alexandre, né? E isso daí foi transformado e Deus transformou a vida dele principalmente e transformou a família da Edith, as pessoas que estavam em torno. E hoje o testemunho do Alexandre ainda atinge tantas pessoas, né? Então, Paulo é digamos assim, o precursor de tanto sofrimento que ele passou para pregar a palavra e para ter efeitos lá na frente, né? Uma observação aqui eu já falei que Paulo pregou para a guarda pretoniana do imperador, que tinha mais ou menos 16 mil homens, né? No verso 24 ainda, quando ele planejava ir para a Espanha, a igreja local precisava apoiar até bancar os vocacionados com seu sustento. Eu estava ouvindo o pastor Hernandes e ele deu uma explicação tão simples como ele é mesmo, e que que mostra essa questão do sustento, da gente sustentar alguém que está lá no campo, os nossos missionários hoje, que uma pessoa desce o poço e a outra segura a corda, né? Então, enquanto uma está lá fazendo o trabalho pesado, o outro está aqui segurando a corda para que aquela pessoa consiga continuar trabalhando, fazendo o trabalho pesado e trazendo para a gente o, o prazer de estar ajudando naquele momento, né? E que vai fazer parte da nossa história também. E Paulo diz isso de uma maneira, ele repete isso em algumas partes aqui nessa questão de contribuição, né? Alguém quer falar alguma coisa? Adriana? Então vamos continuar. No verso 25 até o 27, um, um contexto aqui, Paulo passou pela 1 ano e meio em Corinto, na sua primeira viagem missionária. E 3 anos em Éfeso, na sua terceira viagem, levantando recursos para os pobres de Jerusalém, né? Em Atos 18:2 diz assim: houve uma grande fome em Roma e o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma para a Judéia, que chegaram lá sem casa, sem comida, sem trabalho, sem dinheiro, sem comida. E, e as igrejas dos gentios ajudavam os judeus, né? Ajudaram os judeus, né? As igrejas de Acaia, Macedônia, Filipos, Tessalônica, Pérea e Éfeso.
E agora Paulo estava levando essa oferta. E nessa viagem para a Judéia é que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Então, para reafirmar a unidade da igreja entre os gentios e os judeus. Imaginam assim, é, os judeus já tinham todo aquele preconceito de um gentio convertido, né? Então já tinha aquela situação meio complicada entre gentios e judeus. Então, quando Paulo escreve a carta de Romanos, ele tem também por esse objetivo conciliar essa convivência deles, né? E no verso 27 diz assim: tiveram prazer nisso, de ajudar, né, de contribuir, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Quando eu li são devedores aos santos de Jerusalém, eu fiquei pensando, né, que devedores, né? E na verdade, assim, como se fossem pais da fé deles, né? E como nossos pais, a gente tem uma dívida eterna, assim, né? Por conta de tudo que eles fizeram por nós. E pelo fato deles estarem juntos na igreja e aceitarem os gentios, é, é uma forma de de gratidão, né? Uma forma de gratidão que gera essa questão de ser abençoado espiritualmente, né? Eles foram abençoados pelos judeus, os gentios, e agora Paulo diz que eles devem ajudar esses judeus que hoje estão numa situação complicadinha, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão de de ajuda financeira, né? Como a gente eh, deve demonstrar esse amor com essa ajuda financeira, com essa generosidade financeira, né? É uma das formas de amor a gente estar contribuindo, né? Muitas pessoas não entendem dessa forma, né? Entendem que de formas diferentes, que a igreja não tem que bancar, já ouvimos muito isso, que cada um deve correr atrás do seu sustento. Hoje talvez já esteja uma, uma visão mais aberta, mas na minha época de alguns anos atrás, teve uma situação na igreja, não sei se a Edith lembra, de uma moça que ia para o seminário Palavra da Vida. Hoje ela é pastora, tudo. E a igreja, assim, estava receosa de investir nela para saber o quanto que ela ia re- retornar para a igreja, né? Poxa, a gente vai investir 4 anos nela, então ela tem que ficar 4 anos trabalhando na igreja, né? E aí uma outra corrente se levantou e falou: não, a gente está investindo nela para o reino, não é para nós, né? Então ficou aquele impasse lá, por fim a igreja sustentou o ministério dela lá durante 4 anos no estudo dela, e hoje a menina é uma bênção, é uma pastora, então isso ficou bem latente, assim, quando eu estava preparando esse estudo, veio à memória a questão dessa moça, né? Então, que às vezes a gente deve abrir a mão para doar, e da mesma forma que a gente abre a mão para doar, a gente instintivamente acaba recebendo também, né? Então, eu queria ver com vocês essa questão do doar, né? Do, do ajudar o próximo. É, Como é que a gente vê isso, né? a gente vê aqui nas cartas de Paulo que os irmãos de Filipos, né? Ele está citando até Macedônia aqui. Os irmãos de Filipos, eles eram muito generosos, né? Ao ofertar. Paulo, ele era um fazedor de tendas também, né? Então, ele vivia da oferta, do suporte das igrejas por onde ele passava, que é justo, porque eu acho que o trabalhador é digno,
do seu salário e o missionário trabalha, o pastor trabalha, né? O problema que a gente vê hoje é que virou uma profissão, a profissionalização, tanto do missionário, do pastor, do diácono. A gente vê igreja que você fala, meu, não é possível essa pessoa, essa igreja, tá? Daí você vai descobrir que todo mundo ali é contratado. Então, quando você contrata, no sentido de que está contratando, você está profissionalizando. Agora, no sentido da oferta, como fala aqui, né, que ele está falando aqui, do sustento igual esse exemplo que a Jane deu, eu acho que nós temos que buscar o discernimento do Senhor. Onde eu devo ofertar? Como eu devo ofertar? Né? Nós temos uma missionária no Timor-Leste, gente. Sabe onde é isso? É lá no fim dos confins da Terra. É uma ilha que ninguém nem sabe onde existe isso. E a menina tá lá. Ela fez a Jocum, mas ela já fez a Jocum lá para aquelas regiões. E ela está trabalhando na tradução da Bíblia. Ela está aqui de férias agora, ela chegou essa semana. 3 dias, 5 dias de viagem para ficar mais barato, vai parando nos lugares, mas ela chegou. E assim, a gente investe, mas a gente sabe que ela não vai voltar para a igreja, para ser alguém na igreja que vai reverter para os jovens, para a pregação. Não, a gente sabe que investimento, como a Jane falou, é para o reino. Então, quando a gente oferta para um irmão que vai para um negócio desse, você já sabe que você está investindo para o reino. Porque aquele irmão lá naquele lugar, ela nem tem como ser fazedora de tendas, né? Ela até consegue algumas traduções, ela até consegue algumas coisas. Então, assim, é uma mente renovada para você tratar essa área de ofertas, de contribuição, exatamente porque como a gente tem falado aqui durante todo o nosso estudo, nós temos os dois lados e a polarização da coisa, né? Uns exageros de um lado, né, daquela suntuosidade e viver em função e viver de salário, e o outro lado que alguns passam necessidade. Então aí a gente busca em Deus o discernimento. Deus, onde eu vou ofertar, onde eu vou colocar para o reino? Eu não tenho que pensar, eu estou investindo. Não é investimento, não é para render para mim, é um investimento para o reino, né? Então, assim, eu vejo mais ou menos isso. E Paulo, ele vai falando várias vezes nas cartas, né? Que fui suprido, que fui abençoado, que pude levar a contribuição de um lugar para o outro, né? Então, a gente pode contribuir de um lugar para o outro, abençoar o outro, que a gente sabe que está necessitado, não só o indivíduo, mas a igreja, como a gente viu nessas enchentes para o sul e tantas situações que aconteceram, que a igreja se move, né? Independente de para onde vai, para quem vai, né? Então são situações assim diversas, né? Mas eu entendo que o nosso bolso tem que estar à disposição do reino e à disposição do Senhor, porque nada é nosso. Se Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor de tudo, inclusive da minha casa, do meu carro, do meu dinheiro e de tudo que eu tenho. E Deus é aquele que dá, e é aquele que renova, e é aquele que suporta, né? Nos suporta em tudo que nós precisamos. Eu tenho inúmeros exemplos, inúmeros testemunhos, porque como o meu marido, quando a gente casou, ele era representante, eu era professora. Depois a gente veio para cá. Um tempo ele ficou dividido entre o ministério e o trabalho, e depois os irmãos concluíram que alguém tinha que ser integral na igreja, e que ele era a pessoa que tinha o perfil. Então a gente vive assim desde sempre. Então eu tenho inúmeros testemunhos de hospedar e a coisa, né? Porque os filhos vão crescendo, as situações. Nunca faltou e eu sempre dividi. E a gente nunca teve essa visão de que é o pastor que tem que receber mais que todo mundo. Não, a gente sempre buscou o equilíbrio, né? E viver justamente com aquilo que é digno, com aquilo que é digno, né? Então, agora eu falei demais, Jane. Você queria que falasse? Não, pode falar, porque eu falo muito também. E às vezes não faço perguntinha. Edith, quer falar alguma coisa? Eu? É, Edith. Não, eu vou falar do outro lado, então, sobre o coração generoso da oferta, né? Quando Paulo fala, vocês são devedores, né? Eles se sentiram devedores, aliás, né? Quando ele diz isso,
Eu acho que quem oferta normalmente percebe, ou deveria perceber, né, que ele está ofertando para o Senhor. Né? Não tem, eu não estou ofertando para mandar um missionário, não estou ofertando para isso. Quem vai decidir isso é a Igreja de Cristo e eu como corpo da igreja. Né? Mas a minha oferta é para o Senhor, é como a minha gratidão por ele olhar para mim e achar que eu sou digno de gerenciar aquele recurso, eu não poderia usar aquilo de maneira é, indevida, né? Então, é sempre uma gratidão ao Senhor, né? E a confiança de que, por exemplo, tem gente que fala assim, mas ofertar para tal igreja. O irmão que está ofertando para aquela igreja, ele não está ofertando para a igreja, ele está ofertando para o Senhor. Quem vai dar conta de como está sendo usado o recurso, se é para luxo, se é para. Aí é os outros, né? Mas o coração de quem oferta tem que estar. E eu acho que é isso que Paulo quer dizer desses irmãos, quando eles ficaram contentes, né? Não é porque eles se sentiam devedores, porque Jesus veio de Cristo, porque Jesus veio dos judeus, porque blá, blá, blá. Mas eles ficaram contentes de saber que participavam da salvação anunciada pelos judeus, né? E nós também, né? Quando já pensou, a gente saber que a gente participa dessa salvação, como é que a gente não vai ofertar esse Deus que proveu tanto, né? Que proveu tanto, por que eu vou reter aqui, né? Acho que é nesse sentido que eu poderia falar só. Exatamente, essa alegria que brota do nosso coração quando a gente pode fazer isso. É uma alegria você poder ofertar, né? O café tá E que sobre. engasguei aqui. Sabe o que que eu. Pode falar, Elô, depois eu falo. Não, eu ia falar que também tem um outro aspecto no final, lá no 30 e alguma coisa, que ele está pedindo orações, orem por isso, orem por aquilo. Eu acho que é legal a gente falar também sobre Paulo pedindo, orem para que os irmãos aceitem essa oferta. Também tem essa questão, né, do coração de quem está aceitando. Eu tive pequenas experiências, assim, breves experiências, que para mim foi muito difícil estar nesse papel, porque aqui em casa, pelo menos, esse papel de ofertar e de saber que, como a Jane falou, a gente está segurando a corda de algumas pessoas, isso a gente já aprendeu de muito, assim, da minha casa, eu digo eu, Paulo, e a gente tem ricas experiências, então é uma coisa que se tornou comum, mas em algumas épocas da minha vida, em breves experiências assim, eu precisei aceitar algumas coisas e para mim foi tão difícil, foi muito difícil. Então acho que também é importante a gente falar sobre isso, né? É, a oferta para mim, a oferta dos dízimos, e para mim é uma coisa tão clara na minha mente que, mas não isso é de alguns anos para cá, mesmo tendo sendo nascida no Evangelho e visto meu pai fazer isso a vida toda. Meu pai foi um homem muito fiel ao Senhor em dízimo e as ofertas, e eu vi assim o Senhor fazendo coisas lindas na vida do meu pai. Mas a questão não é meu pai, a questão é a Císera. Como a questão não é só a Císera, é a pessoa individual, né? Mas eu acho que quando a gente tem essa consciência de Cristo em nós, todas as áreas da nossa vida, elas são trabalhadas. Não tem como eu falar assim, Jesus, trabalha no meu emocional ou trabalha na minha vida espiritual, mas não trabalha na minha área financeira. Não tem como, porque o Senhor disse que é tudo dele. É tudo dele. Quando eu entendo isso, que é tudo dele, é tudo. E o meu tudo é diferente do tudo de outras pessoas. Porque às vezes a gente tem a mania de comparar o tudo, né? Mas o tudo dele é muito mais do que o tudo meu. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um coração
constrangido, de um coração entendendo que tudo é do Senhor e a minha vida inteira é do Senhor. Não tem como ser só uma área. E aí a gente falou uma coisa muito legal. Eu só sou mordomo daquilo que o Senhor tem me entregado. O Senhor só me deu o prazer de administrar. É prazer, gente, porque tem que ser prazer. Tem que ser prazeroso administrar. E administrar com gratidão. E quando se diz grato, se diz enxergar o outro. Porque às vezes a gente acha que o coração grato é só Jesus, obrigado. Não. O coração grato é enxergar o outro. O outro é o missionário, o outro é a igreja, o outro é as crianças da igreja, o outro é o vizinho do lado, o outro é o irmão que compartilha comigo. Então, administrar isso é ser mordomo de Jesus. E a Bíblia fala para a gente, o apóstolo Paulo mesmo disse para a gente, que a gente tem que ter um coração alegre ao fazer, e não fazer com tristeza. Então, isso foi uma página que mudou na minha vida há alguns anos atrás, e a Bíblia diz que ele dá a semente, e semente não é para a gente comer, semente é para a gente plantar. Ele dá o sustento, mas a semente a gente precisa plantar. E como que eu planto uma semente? Como que uma semente é plantada? A semente do evangelho, ela é plantada de várias formas, e uma das formas dela ser plantada também é o sustento. Então, quando eu enxergo isso como uma semente, ela precisa frutificar. E Jesus nos dá estratégia, gente, não é só o dinheiro. Jesus nos dá estratégia para tudo na nossa vida. Então, isso para mim, assim, como a Jane falou, eu não tenho dificuldade nenhuma. E vou dizer para você, sou fruto da generosidade de muitas pessoas. E não é de hoje. É há anos que eu vejo a generosidade dos irmãos da minha vida. Essa semana mesmo, eu fiquei assim impressionada. Eu não estou bem de saúde e quando de repente bateu duas irmãs aqui na minha casa, e eu falei assim: oi, entra, vamos tomar um café, que não sei o que. Ela falou: não, a gente não veio tomar café. A gente veio limpar toda a sua casa. Eu falei: não, porque a gente tem essa dificuldade de receber. É muito difícil receber, gente. É muito fácil a gente dar. A Bíblia fala que tem mais prazer em dar do que receber. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi isso muitas vezes. E assim, na hora eu falei: Jesus, limpar a minha casa? Eu nunca precisei de ninguém para limpar a minha casa. O Espírito Santo falou: você nunca precisou, mas hoje você está precisando. Gente, e eu estava tentando me organizar para pagar uma faxina. Então, quer dizer, olha como que Jesus faz a generosidade. A generosidade não é dinheiro, gente, vai muito além de tudo isso, sabe? Às vezes a gente olha assim: eu vou levar. Eu vejo na minha igreja: olha, pastor, eu trouxe um pudim para o senhor poder fazer a sua sobremesa hoje. Eu descobri essa semana que o meu pastor é apaixonado por jujuba. Eu não sabia. Tem 7 anos que eu estou nessa igreja e eu nunca soube que o pastor gosta demais de jujuba. E sábado vai acontecer o culto da semente aqui na minha igreja, que a gente tem o Super Seed, que é uma super semente que é distribuída para a igreja. Todos os irmãos vão com o coração para semear na vida de alguém. Eu falei para o Manuel: sabe o que a gente vai comprar para dar para o pastor? Jujuba. Uma coisa simples, porque não é o valor, é a entrega do seu coração. Eu acho que o povo, quando Paulo fala que o povo estava querendo, movido a ofertar, é isso, é o coração entregue naquilo que está fazendo. Como diz a Edith, tudo para o Senhor. Eu acho que a nossa mente muda. A Angélica falou isso, é uma transformação de mente. E é um exercício, porque hoje a gente vive numa sociedade
em que o individualismo está crescendo cada vez mais, em que as pessoas, depois da pandemia, né, teve os dois lados, né? Teve o lado que, como a Cícera falou, o pessoal se moveu muito na época da pandemia, né? A gente teve Covid aqui, eu e o Edmilson juntos. Então, pessoal, eu deixei uma mesinha do lado de fora da escada, porque o pessoal queria trazer comida para gente. Então, daqui eu abria o portão com o controle, o pessoal punha, porque parecia que a gente estava, né? Era uma coisa louca no começo. Eu peguei bem no começo, ninguém sabia o que era aquilo. E aí o pessoal ia pondo na mesinha e nem os filhos entravam aqui. E a gente descia depois e pegava comida, né? Então, esse exercício. Isso é um exercício para igrejas que a Cícera falou. Meu, é muito difícil para a gente receber. Eu tenho muita facilidade para dar, para servir, para abençoar. Precisou, eu vou lá, faço uma comida, eu abençoo, eu vou, eu precisar limpar a casa, passar. Mas receber é um exercício, né? Então, Deus permite algumas situações na nossa vida que é para a gente aprender e que é para exercitar os que estão ao nosso lado também, porque essa geração mais jovem, em especial, tem que aprender. Nós tivemos uma experiência muito interessante esse sábado. Depois de muitos e muitos anos, nós tivemos um casamento no salão da igreja. Vocês sabem que hoje todo mundo vai casar em outros lugares, né? O casal era um casal assim, bem simples, a menina nasceu aqui na igreja, né? E aí, porque o nosso salão ele tem um formato que todo mundo fala, não, não dá, não dá, não dá. Pois as meninas da igreja, duas irmãs, se levantaram e fizeram esse casamento, gente. Foi uma coisa sensacional. E todo mundo participou, depois todo mundo limpou, todo mundo, um grupo, né? Óbvio, né? Mas, assim, é exercício, né? Porque tem aquele que fica sentado olhando que não dá o tempo dele, que não dá o talento dele. E tem aquele que vai lá, então, o talento, o tempo, não é só o dinheiro que a Cícera falou, mas é o exercício. E a gente tem que fazer esse exercício. Não aparece assim, é intencional. Tem que ter intenção. As irmãs pensaram antes de ir para sua casa. Elas oraram e elas tiveram a atitude intencional de ir lá te abençoar. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Isso é Eu acho contracultural. que é, eu acho que nesses textos que a gente está lendo, eu acho que aqui é o único lugar onde Paulo, Edith me corrija se eu estiver errado, é o único lugar onde Paulo quer realmente falar sobre essa questão, que parece tão básico para a gente dar e receber, e aqui se torna uma questão tão profunda, né? A Esther quer falar? E lia. Eu estou escutando a Cícera aqui. É tão bom ouvir vocês, gente. Eu fico quietinha, tenho aprendido muita coisa, tenho sido muito abençoada por vocês. Mas no relato da Cícera aqui e também da Angélica me fez lembrar, é, Paulo falando lá em Filipenses, né? Eu sei o que que é viver na necessidade, eu sei também o que que é ter fartura, aprendi a viver de qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, que a gente usa esse versículo para outras coisas, né? Para dizer que é o Superman, nada, ele falou isso, quando estava falando disso, eu aprendi a viver com pouco, com muito, com fome, sem fome, mas aí ele fala assim, mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade que eu estou passando. Paulo estava passando necessidade, sabendo que, Paulo é Paulo, Paulo precisa, e essa coisa de aprender a aceitar. Ó, Paulo aí, ó. Como vocês sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando eu anunciei as boas novas. No momento eu tenho mais do que preciso, as minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Então, olha só, o grande Paulo, né, ensinando a gente a aceitar as contas, mesmo eu aprendendo, ai, como foi bom essa ajuda que vocês me mandaram. Que a gente tem mania de ser super mulher, eu sei disso, porque eu sou essa que quer ser tudo. Eu tenho aqui alguém que está sempre me advertindo nesse aspecto. Esther, aceita ajuda. Dona Edith Pereira Colasso, já ouviram falar? Depois que eu aprendi, gente, a aceitar ajuda, porque é muito fácil mesmo assim a gente ter, eu acho mais fácil dar, né? Eu tô sempre disposta, eu vejo alguém, eu vou correndo, eu me ofereço e tal, mas eu não sabia receber. E como é importante a contribuição entre os santos, a ajuda financeira, mesmo para quem sabe, mesmo.
A gente acha que fulano é fortão, o pastor, né? O pastor, então, é uma pessoa que não precisa de nada, né? O pastor não precisa de oração, o pastor não precisa de ajuda financeira, o pastor é tudo. Não, gente, o pastor precisa de uma jujuba, o pastor precisa de um abraço, o pastor precisa de uma oração, o pastor precisa de alguém que entenda que ele é igual a gente. Ovelhinha, precisando de um colinho, de alguém para dirigir. É ovelha tanto quanto nós. Então, quanta coisa boa eu vi aqui, glória a Deus. Amém. Deixa eu falar uma coisa também, Jane, rapidinho, prometo. Eu tinha uma dificuldade quando, no culto, eu um dia falei com Deus, falei, Senhor, por que que a gente adora, o coração tá tão assim, a gente canta louvor, a gente tá tão assim, em estado de adoração, aí vem o tempo da oferta, parece que cai a coisa, para depois entrar Por que que o ritmo do culto é esse, né? Por que que não foi, não deixa a oferta para o começo, deixa lá para o final, sei lá, né? Para a gente não perder, né? Eu lembro que nessa minha fala com Deus, Deus me falou uma coisa muito importante. Deus falou comigo assim: primeiro vocês têm que ver quem é o Deus que vocês estão adorando, né? A primeira parte do culto é para dizer quem eu sou. E por isso que vocês se encantam, porque eu sou grandioso, né? Eu sou o Todo-Poderoso, o Deus do universo, aquele que criou todas as coisas. Então você entra no estado de adoração. Mas antes de você ouvir o que eu quero para a sua vida, que é a profecia que vem depois, se você não se ofertar no altar de Deus, a profecia não vem ou você não vai ouvi-la. A oferta, a Cícera falou que oferta não é dinheiro, e não é mesmo, e nem o serviço. A oferta, principalmente durante o culto, né? É a nossa entrega de vida no altar, né? Se é R$ 10, se é R$ 1, se não tenho nada, se é 1 milhão, isso não tem a menor diferença. Por quê? Porque Deus, ele é o dono da prata e do ouro e ele vai realizar o que ele quiser do jeito que ele quiser, né? Mas a viúva pobre, quando ela ofertou tudo que ela tinha, porque ela ofertou o coração dela. Ela se oferta. A resposta a esse Deus grandioso é a nossa entrega, né? E aí faz todo sentido a oferta estar no meio do culto, né? Aí faz todo sentido. Por isso que eu até brinquei esses dias com um irmão, falei assim, a gente me irrita quando vocês vão falar da oferta que vocês falam de dinheiro e de investimento, porque não é por isso que a oferta está ali. A oferta está para desafiar cada coração a se oferecer como sacrifício vivo no altar de Deus. E aí vem a profecia, aí vem a palavra de Deus, né? Aí vem o cuidado pastoral, aí vem a palavra que enriquece a igreja, né? Aí eu falei, eu acho que é essa mudança de mente, né? Que deu me ofertar, né? E os recursos são o mínimo, né? É o mínimo. Recurso é o menos importante. Se eu ofertar todo o recurso, como diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, se eu ofertasse o meu corpo para ser queimado, se eu não me ofertasse para o Senhor em amor, nada disso valia, né? Eu já tenho a palavra de oferta para domingo. Já vou contar essa história. Fico pensando qual vai ser a palavra de oferta domingo. Já tenho. E esse amor que a Edith falou, no amor do dar e no amor do receber também. Tem pessoas que têm o amor para dar e tem pessoas que têm o amor para receber. E tem pessoas que não têm o amor para dar, mas têm o amor para receber. E tem pessoas que têm para dar e não têm para receber, né? É, é bem, bem difícil algumas situações, né? Vamos lá que a gente já está terminando. No verso 29, diz assim: Sei que quando for visitar, estarei na plenitude das bênçãos de Cristo. Aqui eu vejo a confiança tão grande de Paulo
e depositar a sua vida nas mãos do Senhor, que ele já antecede, irei na plenitude das bênçãos de Cristo. Então, ele já toma posse das repletas bênçãos de Cristo, independente do que vai acontecer, né? Como nós falamos, ofertar independente de quem vai gerir os recursos, aqui Paulo está dizendo que irei na plenitude das bênçãos de Cristo, e ele não sabia o que iria acontecer com ele, né? Então, estando bem, estando ruim, estando preso, não estando, ele ia na plenitude das bênçãos de Cristo. E às vezes a gente, por pouca coisa, se permite sair dessa plenitude, né? Já não, ó, né? Ó vida, ó dor, ó azar, por que está acontecendo isso comigo, né? Então, que a gente possa assim, ter esse coração grato, independente da situação que a gente tá vivendo, né? Do verso 30 até o 33 demonstra um Paulo como um pregador solícito, né? Ele pede oração, né? Ele não é orgulhoso, ele pede oração. E eu estava vendo o pastor Hernandes, né? Todos veem o pastor Hernandes, e aqui ele falou um negócio que eu achei bem, bem legal. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, queria compartilhar com vocês. Aqui no verso 30 ele faz uma. é, Vou ler para vocês. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Essa é uma oraçãozinha de Paulo, né? É uma oração que Paulo fez trinitariano, né? Ou seja, ele envolveu as três pessoas da Trindade numa oração só, né? Ele ora a Deus por meio de Jesus no amor do Espírito Santo, né? Então, Paulo, tinha um coração grato, independente das coisas que ele vivia, ele tinha satisfação na vida dele, como a Esther falou, se eu passei necessidades, se não passei, se eu tinha, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e ele era grato. Eu amei essa expressão, no amor do Espírito Santo, né? Então, aqui o Espírito Santo abraça ele e fala assim: estamos junto, né? E a gente vai passar por tudo isso junto. Achei linda essa oraçãozinha de Paulo, né? E no verso 31 ele também continua, né? Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia, né? Então, não é nem livre da prisão, né? Mas sim dos descrentes da Judéia, né? Ele pede oração também para que, como já foi falado, para que os judeus recebessem a oferta, né? Então, parece uma coisa, poxa, eu estou te dando e você não quer receber, né? E muitas vezes Deus está falando, eu estou te dando isso e você não quer receber, né? Algumas atitudes que a gente toma e Deus não quer receber. Voltando lá na minha igreja, quando eu era mais nova, tinha uma senhora que ela tinha dois filhos. E ela estava passando, quando ela se converteu, ela tinha tudo, assim, ela tinha um patamar assim bem legal. E quando ela se converteu, ela foi perdendo tudo, 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 tudo. Ela era espírita, assim, bem, 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 bem espírita. E aí ela foi perdendo tudo, 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 e chegou numa situação ela não tinha nada para comer, perdeu emprego, perdeu as coisas que ela tinha, foi vendendo as coisas que ela tinha, foi vendendo, e chegou uma situação que não tinha nada na geladeira dela. Aí o irmão ligou e falou assim: Fulana, Deus me incomodou para te ligar, tá precisando de alguma coisa? Não, não, tá tudo bem, muito obrigada. Aí ligou e orando, ajoelhada, chorando, porque não tinha nada para os filhos comer. Senhor, ligou outro irmão. Tá precisando de alguma coisa? Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí, Senhor, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não me responde? Aí Deus deu uma chapuletada nela, né? Falou, eu tô te respondendo, você que não tá querendo. E ligou o terceiro irmão. E assim, na sequência, ela contando, chorando, na sequência.
Aí o terceiro irmão ligou, a irmã tá precisando, tô precisando. Eu tenho água e 1 litro de óleo na minha despensa, não tenho mais nada. E ali foram os irmãos e levaram uma, uma compra boa para ela e tal, e ajudaram ela naquele momento. Então, às vezes, Deus está dizendo assim, "E aí, precisa de alguma coisa?" E a gente diz assim, não, não, tá tudo bem, muito obrigada, tá tudo bem, né? Então, que a gente possa ter esse coração aberto para receber. E Paulo, quando diz aqui que ora para que os judeus recebessem, é porque era um povinho assim bem dificinho de lidar, né? Era bem difícil de lidar, né? Eles não queriam receber, até por questão de, poxa, eu que ajudei vocês, agora vocês vão me ajudar, né? Então, se Paulo já estava pedindo oração para que eles recebessem, é porque o coração era meio duro mesmo, né? Então, aqui a gente pode tirar algumas lições, né? A humildade para pedir oração, né? E botar os seus planos na mão de Deus, porque o melhor lugar é nas mãos do Senhor, né? Os planos, nossos planos, coloca na mão do Senhor para que Ele consiga efetivamente eh, ter as rédeas das nossas vidas, né? E não é só plano assim, eu queria fazer isso, né? Mas colocar as nossas vidas, né, nas mãos do Senhor e que Ele conduza, permitir que Ele conduza, né? Da mesma forma que os judeus, Paulo pede que eles se permitam receber, que a gente possa também se permitir ser conduzida pelo Senhor, né? Era isso que eu preparei para vocês, minhas amadas, né? E fecho com o versículo 33, né? Que o Deus da paz seja com todas nós, né? Amém. Tá bem. Amém. Sabe que uma coisa que você falou aí, às Amém. vezes a gente tem até a disponibilidade para receber uma oferta. Eu também tive muita dificuldade para receber oferta. Hoje eu adoro receber oferta. Mas eu tive Eu uma também. época que eu recusei oferta na igreja. Olha que vergonha, né? Mas enfim, pedir oração também, né? A gente não quer, parece que a gente é a mulher de oração, que a gente é a bam, bam, né? Uhum, E que exemplo esse de Paulo, né? Gente, ora por mim por isso, ora por mim por aquilo, ora uhum, por aquilo outro, né? E é é. bem interessante isso aí que você falou, muito interessante. É isso aí. E que a gente possa, assim, ter esse coração. Eu aprendi várias coisas nesse texto, que a gente possa ter a generosidade como prova de amor, né? Algumas pessoas dizem que tem pessoas que têm o dom de doar, né? A Bíblia acho que diz isso, se eu não me engano. E que a gente possa ter essa generosidade, assim, de doar. É, o meu marido é assim, ele tem uma generosidade, assim, tremenda. Ele acabou de passar aqui, por isso que eu fui ver se ele estava lá. O meu marido é assim. Então, assim, a gente vive essa questão aqui. Ele é muito generoso em tudo que ele faz, né? A gente conhece ele e tudo, ele é bem, bem, bem generoso, assim. Então, graças a Deus por isso. Então, que a gente. É um texto muito rico esse. Eu tive alguma dificuldade no começo, mas depois eu fui percebendo as riquezas do texto, né? Foi Muito muito bom bom, para mim. muito bom. Vamos orar para terminar, então? Quem que vai orar hoje? Você. Eu? Você não falou nada? Falou nada? Nossa, eu falei um monte. Você disse até que ia usar minha fala para sua oferta. Não falou nada. Então Você vamos só orar. aproveitou da Jane hoje, então ora por nós. É, vou orar agradecendo pela vida da Jane, que foi muito É, bom ouvir a Jane hoje, viu? Jesus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor sempre nos acrescenta muito mais do que a gente pode esperar, Senhor. O Senhor sempre nos dá um alimento farto quando a gente vai na Tua palavra. Muito obrigado pela unção do Seu Santo Espírito na vida da Jane, para trazer esse texto de forma
tão linda, tão prática, da nossa necessidade, da nossa vulnerabilidade, do nosso pedir ajuda. Também, Senhor Jesus, do nosso coração, para que o nosso coração permaneça generoso, sabendo que tudo que o Senhor nos deu, Pai, nada disso nós poderíamos retribuir, mas nós retribuímos ofertando o que a gente tem, que é a nossa vida. Então, eu e as minhas irmãs colocamos neste momento a nossa vida no teu altar. Obrigado, porque a Jane colocou a vida dela no altar e multiplicou o pão conosco, Pai. Às vezes a gente oferta 5 pães e o Senhor alimenta uma multidão. E foi o que ela fez, ofertou o tempo dela e nos alimentou nessa manhã. Porque é o Senhor quem multiplica, é o Senhor quem dá o alimento, Pai. Abençoa a vida de cada uma de nós aqui e recebe o nosso coração grato, Pai. Grato porque o Senhor proveu já todas as coisas. Que a gente possa tirar do nosso coração a ansiedade, a busca, Senhor Jesus, por uma segurança futura e que nós depositemos hoje toda a nossa segurança e toda a nossa gratidão no teu altar, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, grandioso, o todo-poderoso Criador desse universo e Criador da vida de cada uma aqui, Pai. Nos guarda e nos proteja debaixo das suas asas, Pai. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém.